Olá, tudo bom? Aqui professora Rita. Estou apresentando para vocês aqui nesse slide tanto as orientações para avaliação 1, quanto uma prévia da Base Nacional Comum Curricular, que nós vamos trabalhar aqui em Lema 1, tá bom? Então, a parte 1 dessa videoaula diz respeito à BNCC, uma brevíssima introdução à BNCC, só uma apresentação mesmo, e a parte 2 é a orientação para avaliação 1. Então, a Base Nacional Comum Curricular, como é que vocês vão acessar? Vocês vão lá colocar basenacionalcomum.mec.gov.br, a base, e aqui vocês têm todo esse acesso para fazer. Então, ela é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o PNE. Bom, o que está dizendo aqui? Que ela é normativa. Se ela é normativa, a gente precisa seguir. Certo? Bom, ela garante ou deveria garantir que todas as crianças e adolescentes tivessem as suas aprendizagens essenciais desenvolvidas ao longo das etapas e das modalidades da educação básica. Para isso, ela tem uma listagem de habilidades definidas pelas competências. E uma competência, ela é definida como uma mobilização de conhecimentos, para todas as áreas isso, gente. O que são esses conhecimentos? São conceitos e procedimentos. Habilidades, que são as práticas cognitivas e socioemocionais, e atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Existe um código na BNCC para cada uma das habilidades a serem trabalhadas. Bom, esse código aqui, gente, tudo isso aqui eu copiei e colei da BNCC, tá? Então, o primeiro par de letras indica a etapa. Pode ser educação infantil, que daí é EI, né? Ensino fundamental é F, ou ensino médio, que é EM. O primeiro par de números indica o ano. Então, pode ser do primeiro ao nono, ou pode ser um bloco de anos, como esse aqui, ó, sexto e sétimo ano. No caso do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, né? Aqui, esse F é diferente desse primeiro. Esse primeiro indica, então, a etapa, né? Esse aqui já indica o componente curricular, que o nosso é o MA, matemática. E o 01 indica a numeração sequencial, né, do ano ou dos blocos de anos definidos ali. A BNCC, para a matemática, do ensino fundamental é dividida em números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Nós trabalhamos aqui em Lema 1 números. A unidade temática números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. No processo da construção da noção de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, as ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções fundamentais da matemática. Para essa construção, é importante propor, por meio de situações significativas, sucessivas ampliações dos campos numéricos. No estudo desses campos numéricos, devem ser enfatizados registros, usos, significados e operações. Então, gente, não é só operação. A gente precisa saber os diferentes registros, os diferentes usos e os significados desses campos numéricos. Tudo isso por meio de situações significativas. Isso é normativo, gente. Então, isso a gente tem que cumprir, tá bom? Bom, além dessa parte aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês acessam. Então, como eu falei, vocês vão lá no Base Nacional Comum Curricular MEC.gov. E aqui, ó, educação é a base, tem toda a base, ou para navegação ou em PDF, se vocês quiserem fazer o download completo, né? Eu vou colocar aqui para navegação, que é para mostrar para vocês. Então, aqui está a introdução, fala o que é, como é que funciona a estrutura, aí as etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vou entrar aqui no ensino fundamental. Está dividido pelas áreas, né? Então, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Opa, acabei entrando nas humanas aqui. Repara que geografia e história está nas humanas, matemática só que sempre fica sozinha, né?
E aqui eu vou no sumário para facilitar a minha vida, porque eu não quero ficar navegando o tempo todo, quero mostrar para vocês. Então, aqui estão as áreas, ó, ensino fundamental no contexto da educação básica. Vou lá para matemática, 4.2. E aqui, ó, vocês podem ir navegando as competências específicas para o ensino fundamental em matemática. Vocês vão navegando aqui, tá? Vocês têm esse acesso, ele é gratuito. E aí tem aqui a matemática dos anos iniciais e dos anos finais. Vocês são dos anos finais, né? Vocês são professores dos anos finais e do ensino médio. Mas é interessante conhecer, né, quais são as unidades temáticas dos objetos, conhecimentos e habilidades, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais. Então, a unidade temática, números, objetos do conhecimento e as habilidades. Isso aqui eu coloquei para vocês num Word. Tá aqui esse Word aqui, que eu vou deixar lá no e-aula. E aí, para vocês fazerem o seu planejamento, seja para avaliação, seja para outro momento, vocês vão precisar saber dessas habilidades aqui, qual é a habilidade que vocês estão trabalhando. Então, aqui, por exemplo, ó, ensino fundamental, primeiro ano, matemática, primeira habilidade. Vocês não vão trabalhar de primeiro ano do ensino fundamental, né? Vão lá para o sexto ano, por exemplo. Então, aqui, pegamos o sexto ano. Ensino fundamental, sexto ano, matemática, habilidade 11. Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas com e sem uso de calculadora. Isso aqui é uma habilidade, então, lá do sexto ano, por exemplo. Tá? É a 11ª habilidade a ser trabalhada no sexto ano para números, que eu só peguei os números. E aí, dentro dessa habilidade, você pode identificar vários objetivos mais simples, né? Então, resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal. Pronto. E você tem um objetivo, ou então envolvendo as 4 operações fundamentais somente, depois envolvendo a potenciação. Então, a mesma habilidade, com a mesma habilidade, você pode trabalhar vários objetivos. Objetivos de aprendizagem que a gente chama. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vou falar sobre sobre o nosso planejamento da ação. Então, como eu falei para o pessoal de terça, e aqui estou falando agora para o pessoal de quinta, é assim. A ação de vocês vai ser uma aula, né? Então, para isso, vocês precisam fazer um planejamento dessa ação. Isso aqui vai ser um planejamento bem simples, vocês não se assustem com o que tem aqui, a gente ajuda a fazer, tá? Então, alguns itens que a gente espera que vocês pensem para fazer a ação. O título da ação, o tema, o objetivo de aprendizagem, a habilidade da BNCC, os possíveis anos de aplicação, a metodologia de ensino, os recursos e materiais que vocês vão usar, uma breve descrição da ação, resultados esperados, avaliação e referências. O título deve descrever a ação, ele é bem específico, com um máximo de 12 palavras. Por exemplo, o uso de materiais didáticos para o estudo de fração com alunos do curso de licenciatura em matemática. Estou inventando agora, tá, gente? Então, o tema, estudo de fração. Fração. É bem geral, assim, uma palavra-chave. Então, o título é bem específico, o tema é bem geral. O objetivo de aprendizagem é bem importante você saber, porque ele vai indicar o que você quer do seu aluno. Então, você vai pensar assim, antes de escrever o objetivo. Ao final da aula, o aluno deverá, e aí se o objetivo for para a ação, você vai usar ele bem específico, tá? Então, ao final da aula, o aluno deverá identificar numerador e denominador em uma fração. Bem específico mesmo. E aí, conforme o seu objetivo, você vai fazer a avaliação, porque a avaliação vai ser referente aos objetivos, né? Então, ela vai verificar se o aluno cumpriu o objetivo. Então, já quando você fizer o objetivo aqui, você já vai estar fazendo também a avaliação, né? Está pensando no item avaliação. A habilidade da BNCC, conforme a lista de habilidades, precisa estar em consonância com o objetivo e demais partes do trabalho, né? Então, você vai escolher lá daquela lista uma habilidade
Ou melhor, você vai escolher a habilidade lá e vai fazer o objetivo a partir dela, né? Para sua aula. A metodologia, então, é a metodologia de ensino, tá, gente? Que não é metodologia de pesquisa. E como se ensina. Isso é uma parte bem geral, vai ser ou resolução de problemas, jogos, ou específicas, se vai ser trabalho em grupo, individual. Para vocês de Lema 1, eu vou sugerir ou resolução de problemas ou jogos, tá? E se vocês quiserem indicar que é um trabalho em grupo, vocês podem indicar também. Recursos e materiais, tudo que você vai utilizar. Lista desde papel, lápis, até jogo, tabuleiro, ficha, lápis de cor, tudo que vocês vão usar. Que é o material que vocês usam e que o aluno também... É como fazer uma listinha, checklist, para lembrar o que vocês têm que levar para a aula. A descrição da ação é o passo a passo, com início, meio e fim. Aí, gente, aqui na descrição é muito importante vocês indicarem tudo que vocês vão fazer. Pensa assim, um plano de aula, quando você faz isso é uma dica, tá? O plano, você escreve tudo que você quer que seja feito. E aí, se você tem que faltar no dia, uma outra pessoa precisa pegar o seu plano e dar a sua aula. Entendeu o motivo da descrição? Então, ali vem todas as atividades que vocês vão fazer. Se for pegar, por exemplo, um jogo, apresenta qual é o jogo, diz como é que joga, se não for um jogo comum. Se tiver os problemas para inserir, insere os problemas ali. Eu copiei problema do livro, professora, tem problema? Não, não tem problema nenhum. Coloca ali os problemas que você indicou, coloca, né, da onde você tirou. E o que mais? Botei o problema. Se você conseguir, isso, gente, é com a prática, tá? Mas se você conseguir, coloca ali os questionamentos que vocês vão fazer para os alunos também, aqueles que vocês não querem esquecer de fazer. Os resultados esperados é o que você espera que eles alcancem ao final, né? E isso é bem pensado junto com a avaliação também. Ao final da aula, os alunos devem. E aqui, gente, eu vou pedir para vocês já pensarem no instrumento de avaliação que o grupo de vocês organiza, né? Porque com esse instrumento, como é que vocês vão poder avaliar tanto o conhecimento produzido com a ação, o conhecimento dos colegas, né? Ou dos estudantes de vocês depois, como vocês vão analisar e poder avaliar a própria ação de vocês. Para a próxima vez que vocês aplicarem esse tipo de ação, vocês vão fazer diferente por isso e por aquilo, mas isso é para vocês, tá? Então, a avaliação, ao final da aula, os alunos devem. Lembra lá do objetivo, identificar numerador e denominador em uma fração? Então, ao final da aula, os alunos devem identificar em uma fração o numerador e o denominador a partir de um problema. Ou senão vocês indicam aqui um instrumento de avaliação que vocês usaram. As referências. Bom, site, livro, vídeo, periódico, tudo que vocês usaram, né, para fazer essa aula. Eu peguei lá 2 problemas do livro do Dante. Coloca aqui as referências. Tá bom? Então é isso, não se assustem, parece um montão de coisa, mas nem é tanto. Olha eu dizendo que nem é tanto. É bastante coisa assim, né? Ainda mais para a primeira vez. Mas a gente tá aí para ajudar. Acabou a aula? Não, não acabou, tem mais coisa. Por quê? Porque isso tudo aqui é o que vocês vão preparar antes de fazer a aula. Mas aí vocês vão fazer, vão aplicar a aula com os colegas, e aí depois vocês vão escrever. Escrever para onde? Para o CIEP. Então, vou entrar aqui no site, deixa eu ver. Esse aqui é o site do CIEP. CIEP 2023, apresentação. Vocês colocam no Google ou eu coloco ali o link para vocês. Então, ele é um evento, né, uma semana integrada que vai acontecer, e vocês vêm aqui em inscrições, modelos de resumo. Aqui nos modelos de resumo, vocês vão apresentar no SEG 2023, é esse aqui, tá? Que eu já baixei aqui e já vou mostrar para vocês. Então, vocês vão ter o título do trabalho, o nome e o sobrenome do primeiro autor, segundo, etc. Então, o primeiro autor do grupo é aquele que vai apresentar. Os outros são aqueles que são os coautores, tá? E o último nome é o meu. Aí eu vou retomar isso na aula que vem, tá? Como é que funciona. Mas eu já vou falando aqui para vocês já terem uma base do que vocês vão precisar fazer. Então, nome e instituição da instituição do autor, todo mundo é da UFPEL, né? E os e-mails.
Aí na introdução, vocês vão apresentar o tema do trabalho de vocês. Vocês não vão apresentar o plano de aula, não é isso. Vocês vão apresentar os resultados da ação. Então, vocês vão dizer que vocês são estudantes de Lema 1, que vocês, nessa disciplina, vocês fizeram uma ação, vocês fizeram um planejamento, vocês aplicaram e avaliaram essa ação. E aí, sobre o que? Bom, cada um tem o seu tema, né? Vocês vão me dizer o tema que vocês vão fazer. Sendo sobre números, né? Vocês vão escolher a partir do 6º ano, pode ser do ensino médio também, um daqueles temas e vão fazer uma ação com os colegas, tá? Então, o autor deve se preocupar em deixar evidente o assunto que será tratado, a área do conhecimento, educação matemática, tá? E apresentar a problematização do que especifica o seu estudo. Então, como estudantes da licenciatura apresentam conhecimentos referentes a frações, ou quais conhecimentos os estudantes da licenciatura apresentam sobre a adição de frações com o uso de material didático. Então, é bem específico, cada um vai fazer o seu, né, gente? Eu tô falando de frações porque eu gosto muito. Pode fazer de números negativos, pode fazer de raiz quadrada, pode... Bom, vocês é que escolhem, tendo números, tá? A fundamentação teórica dos trabalhos. Bom, para a fundamentação teórica, eu já sugiro alguns textos que vocês já leram, que são os textos do Lorenzato, e alguns textos, quem for usar jogos, eu sugiro Grando. Quem for usar resolução de problemas, sugiro o Ono Chique. Aí a gente vai conversando, tá? Vou ajudando vocês nessa parte. As citações das referências bibliográficas deveriam ser feitas com letras maiúsculas. Então, não é a BNT aqui, gente. Porque a BNT não usa maiúscula sempre, mas o CIEP usa. Não se assustem tanto, é no máximo 4 folhas, tá? Para o CIEP, então é bem curtinho que vocês têm que fazer. A metodologia, vocês vão explicar como que o trabalho foi realizado. Aqui não é a metodologia de ensino lá. Aqui não, aqui é o passo a passo de como vocês fizeram para avaliar o trabalho de vocês. Então, é tanto a parte inicial, claro, de produção do trabalho, quanto a avaliação. Avaliação do quê? Dos resultados que os colegas apresentaram, né? Então, vocês vão indicar aqui os instrumentos utilizados no passo a passo. Eu vou ajudar a fazer isso na aula presencial, eu mostro direitinho como fazer, tá? Resultados e discussão. A preocupação nessa parte do resumo deve ser dispor o que já foi feito até o momento, quais os resultados encontrados e o estado em que se encontra o trabalho. Gente, eu vou frisar aqui, como eu friso sempre. Eu não preciso da opinião dos colegas de vocês, não é isso. Se foi legal, se não foi legal, se motivou, se não motivou, essa não é a parte que nos interessa. Nossa parte que nos interessa é a aprendizagem. O que eles aprenderam, quais foram as dificuldades, sabe? E não é a opinião deles sobre as dificuldades, é você, como professor, diagnosticando as dificuldades. Entende? Não que a opinião não seja importante, ela é importante, mas não é o que a gente coloca no trabalho científico, tá bom? Nas conclusões, então, você vai concluir de acordo com o referencial teórico utilizado e com os dados que você tem, né? O que foi, o que você entendeu, né? Então, vocês vão apresentar de uma forma bem objetiva o que teve de diferente no trabalho de vocês, o que vocês concluíram. E assim, gente, é importante frisar, eu concluí que foi interessante usar o Não, foi interessante porque os alunos gostaram. Não é isso. Os alunos, se aqui nos dados, se vocês encontrarem que os alunos entenderam melhor a matemática utilizando aquele suporte, então aqui você vai escrever isso. Então, as conclusões, elas não podem ser inventadas do coração. Não, isso é a partir dos dados, né, dos resultados de discussão. Quando tem discussão aqui, gente, é discussão com os autores. Vocês usaram aqui na introdução, que é o referencial teórico de vocês, tá bom? E por último, as referências bibliográficas que diz aqui como fazer. Então, para o livro é de um jeito, do capítulo de livro é de outro, de artigo é de outro. Aqui também é especificado em como fazer, tá bom? Um grande abraço a todos e até a aula.